Não, Essas não, dúvidas tranquilo, vai eram para começar tirar agora. essa. Beleza. Até para as pessoas que vão assistir gravado, poder ter a correção, porque se foi mandado para todo mundo, né? Então, foi mandado para todo mundo com essas falhas. Só para repetir, gente, aqui tá, eu mandei com essa impressão, então, do meu computador partiu correto, deve ter sido alguma coisa com a impressão. As vogais que estavam faltando, é só você verificar aí que você identifica quais estão faltando e você preenche a caneta no seu papel, tá? Eu estou falando isso para quem está gravado, porque quem já conversamos sobre isso, né? Agora, ô professor, Sim. é Dário, boa noite, turma, paz do Senhor. Boa noite, Dário. Graça e Eu paz. também detectei esse formato que veio para a gente, mas eu fiz o seguinte, eu não sei se os meninos aí, o pessoal, as meninas fizeram dessa forma. Eu fui pela lógica, entendeu? Por exemplo, onde tinha aqui bus e estava lá representado o U e eu não encontrava nenhuma característica, então eu subentendia que era ele. Eu fui assim, pela lógica, aonde não tinha. Só ia ter o Kametz Hatuf, no caso, né, que é o Tzinho com som de O, só lá na família da leitura com ele, entendeu? Fora de lá, que, como eu falei, não são nem palavras em hebraico, são palavras em português, que eu simplesmente peguei as palavras e coloquei com letras hebraicas, só isso, só para você poder ler o O, entendeu? E eu vou ficar aqui com o quadro de vogais aberto, porque a gente vai lidar um pouco mais com isso, que hoje nós vamos trabalhar com separação de sílaba. Então, se você pode aí abrir a sua apostila, na lição de número 3. Lição de número 3. Aí agora a gente vai lidar com essas questões. Veja aí no seu título da lição 3, que eu vou especialmente lidar com vocês com separação de sílabas, tá? Vocês vão ver que é extremamente fácil a divisão de sílabas em hebraico. Mais fácil do que em português. Desculpa bocejar, gente. Eu fiz muitas visitas hoje e a última, eu cheguei aqui 7 horas aqui em casa. Então, só tive meia horinha, nem meia horinha direito, para me organizar aqui com o meu material, para poder dar aula para vocês. Então, hoje vai ser um dia puxado para mim. Então, me perdoe se vocês me virem aí bocejando algumas vezes durante a nossa aula, tá? Me perdoe mesmo, por favor. Eu já peço perdão também pela mesma coisa, professor, porque eu também fiz expediente até às 7, aí fica um pouco lento o negócio. Mas estamos aí. Fica assim. Por isso que eu vou tentar. Vocês vão perceber, Gil, que eu vou tentar sempre partir do português, que é onde a gente tem a nossa mente assentada, o conhecimento já embutido na nossa mente, para a gente poder entender como é que funciona no hebraico, tá? Olha só, gente. Se eu disser para vocês que em hebraico não existe ditongo, eu vou estar mentindo. Existe. Mas o ditongo, ele funciona diferente do que funciona no nosso caso. Então, por isso, a despeito de existir o ditongo, considera isso, coloca isso no lugar separado aí da sua gaveta do saber. Aí você tem em português, vamos continuar. Você tem em português ditongo, tritongo, e você também tem o hiato, certo? Hiato. Ditongo, tritongo e hiato. Em português, você não vai saber lidar com isso direito. A gente sabe porque é a nossa língua mãe. Mas imagina você, se você é um estrangeiro e tem que aprender o português, como é que divide as sílabas com as vogais, como é que eu diria? Ditongo, tritongo. O hiato tem marcador, mas mesmo um estrangeiro não ia saber diferenciar ou separar um hiato, como, por exemplo, na palavra saúde. Né? Então, você tem encontro de vogais. É assim que acontece. Só que em hebraico não tem isso, gente.
Em hebraico, não tem isso. Em hebraico, gravem essa informação. Sempre, sempre, é pré, sempre, você vai ter uma consoante e uma vogal. Uma consoante e uma vogal. Sempre uma consoante e uma vogal. Uma consoante e uma vogal. Sempre. É de tal forma assim que você, para saber quantas sílabas tem uma palavra, basta contar a quantidade de vogais. Se uma palavra tiver 1000 vogais, quantas sílabas ela terá? 1000. 1000. Se uma palavra tiver uma vogal, quantas sílabas ela terá? Uma. Uma. Já pegou o fio da meada. Então, a gente já trabalhou nessas 2 últimas quartas-feiras com vogais. A gente lidou só com vogais e revimos também a questão do alfabeto hebraico, né? Então, o principal para nós aqui, gente, é entendermos que quantidade de vogal fica quantidade de sílaba, certo? Só que o hebraico, ele tem uma coisa interessante, que é o seguinte: lembra que as vogais historicamente longas, elas são formadas e constituídas por letras que são consoantes. O Vav, o Iod e o Re, certo? Essas são as historicamente longas. Apesar delas terem assumido a força de vogal, elas continuam sendo letras do alfabeto hebraico pertencente ao texto da Bíblia hebraica. Estão me seguindo aqui a ideia? Ok. Beleza. Então, o que acontece? Elas sempre, obrigatoriamente, vão fechar uma sílaba. Sempre. Sempre. Sempre uma sílaba que contê-las vai conter essas vogais sozinhas. Sempre, sempre, sempre. Certo? Quando você tem as vogais longas, as tônicas longas, que são apenas essas 3 aí que vocês identificam, que é o Kametz, aliás, o Kametz, o Serer e o Holen, eles também vão fechar sílaba. Eles também vão fechar sílabas sozinhos. As breves e as compostas e as indistintas nunca vão fechar sílaba sozinha. Nunca. Absolutamente nunca. A gente vai lidar com exemplos para a gente verificar como é que isso funciona. Por agora, apenas saibam, vogais longas e historicamente longas fecham sílabas. Vogais breves, compostas e indistintas, não. Nunca fecham sílaba. Certo? Aí, o que acontece? Uma sílaba em hebraico, a gente vai agora chamar por abreviatura, certo? Só com letras. Então, você tem uma consoante e uma vogal longa, VL. Vogal longa nós vamos chamar de VL, tá? E vogal breve nós vamos chamar de VB, tá bom? Vogal longa, VL, vogal breve, VB. Então, uma sílaba hebraica, ela vai ser sempre consoante, vogal longa, ou, se for uma vogal breve, vai ser CVC, tipo aquela marca de agência de viagem. CVC. Consoante, vogal breve, consoante. Porque quando forem vogais breves, compostas ou indistintas, sempre vai fechar com uma outra consoante na divisão silábica. E vocês vão ver como isso vai ser muito fácil mesmo. Tá? Deixa eu aqui. Você vai ter que visualizar agora no seu, como é que eu diria, no seu quadro de vogais, você vai ter que ficar visualizando para que você possa entender. Então, deixa o quadro de vogal bem aí pronto na sua cabeceira, tá? Assim como eu estou deixando aqui exposto para você. Olha só, se você vai lá nas palavras da lição 3, abre aí na página 7, por favor, gente.
Ok, página 7. Página 7. Vamos aí ver o nome do grande rei de Israel chamado Salomão. Estão vendo aí na parte 1, exemplo, tem Shemô e tem Shelomô. Estão vendo aí que significa Salomão? Sim. Beleza, né? Olha Não só. achei aqui. O- Ah, tá. Não achei. Página 7, Ju. Tá. Não achei. No 1 ali, né? Página 7, ponto 1. Que Né? diz o Cheva simples, é sonoro sempre e tal. Isso. Que a gente vai já ter aula sobre ele. Mas primeiro vamos trabalhar com as vogais. Eu falei para vocês que existem tantas vogais, aliás, existem tantas sílabas quantas vogais houver. Quantas vogais você enxerga aí na palavra Shelomô? Um, dois, três. 3. Isso. Sem a minha Vogal. aula, você enxerga 3 vogais. Perfeito. Se a gente fosse dividir assim, então quantas sílabas teriam essa palavra? 3. 3. Segundo você Beleza. falou. Perfeito, exatamente. Agora vamos lá para a divisão de sílabas. Qual é a primeira consoante que você tem aí na palavra? Eu posso já falar transliterado? Não. Pode. Che. Shin, no caso, Shin. Chi. É. É a primeira letra, que é o Shin, né? É. Aí Chi. debaixo do Shin tem o quê? Seré. Não, Tem serei o. não. Não? Não. Não, serei Não. não. Ele tem o. Peraí. Cadê, rapaz, esse danado? É porque o seu Indistintas, não né? veio. Eu vou olhar pelo seu. O seu tá correto aqui. É o Hã? Cheva. Sheva. Cheva. Sheva. Tem o Lembra que Cheva. eu, lembra que eu falei para vocês? Só quem pode Hum. fechar sílaba é que tipo de vogais? Ah, cara. As historicamente longas. As historicamente longas e as Longas. longas. Tá todo mundo Uhum. acompanhando, gente? Sim. Sim. Beleza. Então, se só as historicamente longas e as longas fecham sílaba, esse chevar, ele vai fechar uma sílaba? Não. Não. Não, Não. exatamente. Sabe por quê, gente? Porque, no final das contas, o chevar, ele não é uma vogal. Você não pode contá-lo como vogal, porque ele não é uma vogal. Certo? Ah, tá. Ele não é uma vogal. Ele vai expressar um som de E bem rápido, mas ele não é uma vogal. Por quê? Porque ele não pode fechar uma sílaba. Certo? Todo mundo está compreendendo, gente? Tá. Só acontece isso com ele? Você nunca pode fechar a sílaba com vogais breves, as I distintas e os chevás compostos. E as compostas. Nunca vai fechar a sílaba. Nunca. Show. E quando eu digo nunca, gente, é nunca. Não tem exceção. Nossa, uma língua que não tem exceção. Esse é o sonho, né? Isso é outro paraíso. Esse é o céu, cara. Outro paraíso, cara. É por isso que eu falo que o hebraico ele só vai ser difícil enquanto a gente não vencer os caracteres. Quando a gente passa por cima dos caracteres e eles entram na nossa cabeça, o resto vai ser tudo fácil. Eu estou me sentindo aqui o próprio Brian Adams. We're in heaven. Eu não sei quem é Brian Adams. Eu não sei quem é Brian Adams. Estamos no paraíso. É a ideia do cara. Ele faz uma música chamada Paraíso, né? Estamos no céu, no paraíso. É um cantor, né? É o cantor. Os judeus falam que quando Deus se comunicava com Adão e Eva, ele se comunicava em hebraico. E que a língua que vai ser falada na eternidade futura vai ser o hebraico. Mas é judeu, né? Opa! Judeu é nacionalista demais. Eu não sei, não. Eu espero que quando eu chegue no céu, eu fale português, porque é a minha língua. Eu quero que lá seja falado português. Outra língua, não. Então, vamos lá. Se o Shevá não pode fechar sílaba, você tem que fazer o quê, então? Pegar a outra consoante. Qual é a outra consoante?
Vamos lá. Eita, cadê Ju? Eia, vamos ver aqui. Vamos lá, Ju, me ajuda. Não, eu tô mais lento que você já, vai lá. Não, eu estou aqui, calma, muita calma nessa hora. A outra sílaba vai ser. A outra letra, a outra letra. A outra letra, a vogal, A outra letra Depois do vai ser. Chevá. Oi? Depois do Chevá, O Lamed. qual é a outra letra? Lamed. Lamed. Perfeito. Lamed. Lamed. Show. Aí, Então, tudo bem. no Lamed tem alguma vogal? tem Tem. Tem. Qual é a vogal? Holland. Isso, Juliana. O Rolen pode fechar a sílaba? O Roland pode. Pode? Pode. Então separamos aí. Ah, Caraca, bicho. Aí fica como se fosse uma sílaba mais longa, né? Exatamente. Fica show. Aham. Show. Pronto, acabou. Professor, Sim, pode falar. desculpa, há poucos segundos eu precisei sair para resolver um negócio aqui. Qual foi a palavra que estão estudando aí? Só para eu me situar. Página 7, né, gente? Página Bem, 7. Página Aham. 7. E tem Segunda um. palavra do ponto 1. E Isso. tem a segunda palavra. Salomão. Em Salomão. tradução, na apostila nossa, né? Transliterado ou em hebraico? Não, traduzido, Salomão. Ok. Não tem? Tá vendo aí? Shelomô? Sim ou não, gente? Eu preciso que vocês interajam Sim. comigo, porque eu não estou vendo vocês, entendeu? Eu estou com uma outra Uhum. Rolou uma página aberta aqui. Eu tô com qual é a dúvida? Eu estou pensando em português, beleza? Me perdoe, não é com Beleza, tudo, não. beleza. Vamos lá. Não tem problema. É o seguinte: Baal. A Baal, ela tem duas vogais em português juntas e em hebraico. Não tem. Não pode ter duas vogais juntas em hebraico. Não. É impossível. Pois é, e daí? Como é que fica? Aí, Não, como é que é porque entre um A e o outro A, em hebraico tem uma consoante, que é obrigada a ter consoante, porque não pode ter duas vogais juntas. É impossível. Nem Abraão. Que nem Abraão, por exemplo. Então, peraí. Então, quer dizer que na hora de transliterar, ela pode até em português ficar junta, mas no hebraico nunca vai ficar. Nunca. Ah. Em português também não. Em português sim, mas na literação não, viu? Pois é, Na literação vai... Professor, mas aí no caso da palavra Abraão, que a Bíblia dá destaque para essa questão da mudança do nome dele, né? Que Deus mudou o nome dele. Abraão. Como é que fica em hebraico? Existe diferença no hebraico, na pronúncia? Existe um som a mais de A, existe. Em hebraico também existe a diferença. Só que em hebraico você não acrescenta só o som de A, a vogal de A, entendeu? Você acrescenta uma consoante e uma vogal. Ah, tá. Normalmente quando você... Eu vou explicar para você, gente. Assim, ó, em hebraico, normalmente, quase sempre, as palavras ela têm uma raiz triconsonantal, certo? Elas são formadas a partir de três letras. 3 letras. Consonantal, 3 consoantes. A partir dessas 3 letras, você forma muita coisa em hebraico, entendeu? Por exemplo, você tem a palavra sar em hebraico. Samer, uma vogal, e uresh, sar. Essa palavra significa príncipe. Mas para você colocar princesa, você só coloca o kametz he, que vai ficar Sará. Sará, vocês identificam quem é Sará? Sara. Sara, exatamente. Que significa princesa. É só assim, então percebe, ó, de três letras, você acrescenta mais um sufixo, você forma uma outra palavra completamente diferente. Entendeu? Sar é príncipe, Sará, princesa. O feminino. Isso, porque em hebraico, o marcador feminino, que aprendam essas nomenclaturas, ele também vai ser muito fácil, gente. Muito fácil, muito fácil. Vocês vão ver como vai ser fácil. Muito fácil. Muito fácil. Então, deixa eu ver aqui, descer um pouco mais para você acompanhar aqui comigo.
Vamos ver. É para aparecer. Eu, se não estou enganado, aqui era para aparecer Abraão também. Mas nas próximas lições, deixa eu ver aqui. Porque se você observar aí na página 8, vai à página 8. Vou mostrar para vocês o nome de Jerusalém. Yerushalami. Tá vendo? Yerushalmi. Yerushalami. Shalami? Shalami. Na verdade, não é mi. Na verdade, aqui você tem. É Im? É porque. É É Shalaim? Yerushalayim. Sabe por quê? É porque eu não queria falar isso, mas aqui a palavra Jerusalém é uma palavra de grafia muito incerta. Então, na própria Bíblia, você vai ter várias grafias para o nome de Jerusalém, porque é o nome incerto. Não é um nome. Porque lembra que ele não vem do hebraico, ele vem de uma outra língua, uma língua cananita. Porque qual era o nome da cidade quando como é que é o nome dele? Melquisedeque era rei. Salém. Salém, exatamente. Mas antes de Melquisedeque ser rei de Salém, ou entre uma coisa e outra, na verdade é depois de Melquisedeque, depois da dinastia de Melquisedeque, a cidade mudou de nome. Na época de Davi, como era o nome da cidade de Jerusalém? Alguém se lembra? Cidade de Davi. Não, antes de Davi. Antes de Davi. Davi? Peraí. Não lembro. Não lembro. Vocês não sabem de Bíblia, né, gente? Vocês não sabem de Bíblia. E o cara tá julgando a Bíblia toda por uma questão, tá de brincadeira. Aham. Mas aí sabe a Bíblia toda? Sabe a Bíblia toda? Quem sabe? Ninguém sabe. Jesus sabia, Jesus sabia. Ah, Jesus, sim. Ah, tá, né? Ô, Jesus. Jesus sabia. qual era o nome mesmo da cidade? Jebus. Jebus. Ah, é verdade. Jebus. Porque era uma cidade que pertencia aos Jebuseus, lembra? Jebuseus. Aham. Zeus, verdade. E aí, depois, apenas quando Davi assume a cidade, ele elimina os Jebuseus ali. Na verdade, ele não elimina, né? Ele faz muito dos Jebuseus de escravos. Ele não podia fazer isso, mas ele fez. E os Jebuseus são feitos de escravos, e aí a cidade assume o nome de Jerusalém. Lembrando, viu, para quem falou aí, Jerusalém não é a mesma coisa que a cidade de Davi. Tá? A cidade de Davi fica dentro de Jerusalém. É como se fosse assim, ó. É como se fosse um Vaticano que fica dentro da Itália, dentro de Roma. Ah, tá. Fui eu que falei. É porque eu não sei, que eu não tô com a página de vocês. Já, Carlos. Já, Carlos, pois é. Não é a mesma coisa, tá? Jerusalém é maior e a cidade de Davi é menor. É só o Monte Sião, na verdade, né? A cidadela de Davi. De toda Jerusalém é só o Monte Sião. Que é onde o palácio foi feito, que é onde o templo foi feito e onde morava. Vocês sabem quanto tempo Salomão levou para construir o templo? Alguém se lembra? Eu não. Quanto tempo levou? Ah, eles falam para Jesus ali os Não. Ali. Ali é Herodes, ali é Herodes. Não, é que ele faz uma referência a quanto tempo que foi. Mas aquela referência lá, Juliana, é o segundo templo, não é o primeiro. Nós estamos falando do primeiro. Verdade, o segundo tempo. Verdade. Nós estamos falando do primeiro tempo. Tá vendo? Não, primeiro tempo mesmo. Vocês precisam ler o Antigo Testamento, gente. Salomão levou 14 anos para construir o templo do Senhor. Sabe quanto tempo ele levou para construir o palácio dele? Vou dizer agora. Peraí. É agora, né? Daqui a pouco. Eu uso o advérbio de tempo momentâneo. É agora. Pastor, tem a referência de onde fala desses 14 anos? E Reis. Acho que é primeiro Reis 9. Ou é 6 ou é 9. Ele levou 7 anos para construir o seu palácio. Acertei, não foi? Isso. O que é que a gente aprende com isso? Que metade do tempo foi para o palácio, enquanto que para o tempo... Você está me dando uma informação matemática, eu quero saber informação teológica. Informação matemática é isso que você está falando.
O palácio foi construído na metade do tempo em que o templo foi construído. Você me deu uma resposta matemática, mas nossa matéria, a nossa ciência, não é matemática aqui, né? Nossa ciência é teologia. Então, qual é a mensagem teológica? O que é que o autor, sem falar nada, tá dizendo a respeito de Salomão? Que ele dispensou mais tempo, mais gastos, mais, enfim, tudo para Deus do que para a casa dele? O contrário, né, Juliana? Para ele. Ele estava mais preocupado com a casa dele, em construir A casa dele foi dele. construída antes. Não, foi construída em menos tempo. Menos tempo, isso que eu quis dizer, tá certo, tá certo. E o templo do Senhor foi construído. Ele terminou a casa dele antes. Isso, exatamente. Ele deu prioridade à casa dele do que a do Casa Senhor. dele. Aham. Exatamente. Agora vocês estão começando a perceber algumas informações teológicas. O autor, ele não fala nada. Deixa eu falar só um pouquinho de teologia para a gente voltar para o hebraico. Um narrador do Antigo Testamento, raramente ele vai expressar juízo de valor a respeito do comportamento de alguém que ele está narrando. Como é o caso aqui agora. Ele não faz juízo de valor sobre esse aspecto de Salomão, que ele levou 14 anos para construir o templo e 7 para construir o seu palácio. Por que o autor não faz isso? Porque ele espera que você julgue a atitude de Salomão, verifique se ele está certo ou errado, e você repete ou se comporta igual ou diferente dele, a partir do seu julgamento. Mas é isso que Deus faz, né? Mas é interessante esse pensamento, porque eu pensei já por outro lado, que ele fez a dele rápido, mas aí na do Senhor, ele foi caprichando, com mais detalhe, foi demorando mais. Olha só. Não, é assim, é como se para construir o templo do Senhor, Salomão fosse uma espécie de PT. Não acaba nunca, começa a obra e não acaba. Ai, ai. Boa. Porque tem superfaturamento. E o pior, se eu disser para vocês que tinha superfaturamento, Sério? sério, não duvido. foi por causa do superfaturamento que, se vocês prestarem atenção na cronologia da narrativa bíblica, o filho de Salomão, que vai ser Roboão, o templo é dividido, aliás, o reino é dividido exatamente por causa do superfaturamento da época de Salomão. Mas foi o filho dele, Roboão, e o sobrinho Jeroboão, né? Jeroboão não era sobrinho, não, eu acho, hein? Era não? Jeroboão era não. Não era sobrinho, não. Mas Roboão era filho. Roboão era filho. Roboão era filho. Mas Jeroboão não era... Meu Deus, já, nós temos que voltar, sair do hebraico e voltar para... Jeroboão, Quase escola dominical. era o filho bastardo dele, mas eu não tô... Não era, acho que não era filho bastardo também, não. Era servo, hein? Ele era servo de Salomão. Era. Não era filho dele, não. Não, Jeroboão. Jeroboão era servo? Jeroboão era servo. Roboão era filho. Roboão era filho. Roboão eu sei. Sim. E Jeroboão era servo. Jeroboão fez o que a gente pode chamar de... Ele deu um golpe de Estado. O que o pessoal chamava o coitado do Temer. Lembra? Ele era golpista. O Jeroboão foi um golpista, só foi um golpista levantado por Deus. Aliás, professor, Davi também era contado como golpista. Essa reflexão que o senhor fez ali, da gente parar e pensar ali a respeito do número de anos, né, que eu vou para construir, esse é o tipo de reflexão que os judeus fazem, assim, quando eles estão, até hoje, assim, tipo, discutindo, porque eu tive a oportunidade de viajar para Israel, há muitos anos já, mas a gente visitava alguns lugares onde tinha aqueles judeus ortodoxos, e a gente via eles sentados, assim, conversando sobre a Bíblia, lei, a vida deles, né, a vida deles. E eu acho que as reflexões que eles têm, acho que são bem mais profundas do que a gente... Deixa eu falar, Juliana, rapidamente, para a gente voltar para o hebraico. Tem uma grande diferença entre nós e os rabinos judeus. Qual é a grande e enorme diferença? Que eles nasceram lá? Não. Acho que a criação... Não. Nós estamos lidando... Eles estão interpretando que tipo de texto?
o Velho Testamento. O Velho Testamento, texto sagrado. Inspirado por Deus, correto? Sim. Correto. Então, de acordo com Paulo, só pode entender das coisas de Deus quem tem o quê? Ah, que tem o Espírito. Então, nós somos melhores do que eles. Porque nós temos o Espírito Santo. Exatamente. Agora, se as pessoas aqui embaixo, como cristãos, querem ou não estudar para poder chegar a esse tipo de percepção, aí já são outros 500. Reflexão, né? Ele só lê, lê. É por isso que, para encerrar, de fato, gente, para a gente voltar para o hebraico, eu sou contra duas coisas, se vocês me permitem. Primeiro, eu sou contra quem diz, separe pelo menos 5 minutos para estar com Deus, no seu devocional. Não existe. Ou eu sou relativamente contra os devocionários que nós temos nas nossas denominações e coisas do tipo. Por quê? Porque eu considero aquilo acolá como fast food. Uhum. Então, todo fast food ele é ruim. Não tem fast food bom. Aí, sob essa perspectiva, você tem ali tudo já empacotado, tudo já mastigado, tudo feito para você, e você não é estimulado a entender o texto sagrado. É por isso, e agora fazendo a ponte com o hebraico para voltar para o hebraico, fundamental saber as línguas originais. Por quê? Uhum. Porque o hebraico, bem como o grego, línguas em que foram escritas as escrituras, eles vão te dar aporte, suporte e muita carne para que você possa entender o texto sagrado. Entendeu? Muito, muito aporte. Muito, mas muito mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender o mais rápido possível. Se você tem dificuldade com o hebraico, como língua, como é que eu diria? Uma língua que você precisa estudar regras e você acha isso chato, e é possível que pessoas achem chato, porque nós estamos dando gramática. Então, gramática não necessariamente é coisa boa. Às vezes ela é chata mesmo, ela é pedante. Mas, trabalha com a sua cabecinha dizendo assim, puxa, Deus resolveu revelar-se no Antigo Testamento por meio da língua hebraica. Então, se eu quero entender o que Deus quis de fato dizer, da forma como ele quis dizer, eu acho que eu posso me esforçar um pouco para aprender o hebraico e não depender de ninguém para saber. Então, quando a gente faz isso, pelo menos isso me estimula a estudar o hebraico com mais afinco, com mais disposição. Bem mais disposição, gente. Então, é por isso que a gente precisa estudar isso. Dividir. Você me permite, professor, antes de você voltar para o hebraico. E vai ser hebraico essa pergunta. Você falou o seguinte, numa aula, acho que na primeira ou segunda, não recordo, você disse assim, que é contra a dança na igreja. Lembra que você falou? No culto. Eu falei isso, hein? Por alguma razão também. Eu tenho gravado. Posso encerrar para você no tribunal? O Senhor disse que a única dança podia ser o funk. Brincadeira. Né? Aí vem, partindo desse pressuposto de que você disse que a Bíblia não recomendou, então se ela não recomendou, ela proíbe, foram suas palavras. Se ela não recomendou, porque está proibido. Isso. Eu te pergunto, aquela parte do Salmo que diz assim, louvai ao Senhor com adufes e danças. A palavra ali não é danças? É dança. O que você tem que perguntar é aonde você deve fazer esse louvor. O lugar em si. Exatamente. Sim, mas porque Davi dançou, né? Sim, mas Davi dançou, Miriam dançou. Vai ser uma liturgia mais, eu acho, né? Todo lugar é a presença de Deus. Não funciona assim. Na sua casa, quem está falando comigo? Quem é? Jean Carlos. Jean Carlos, na sua casa, no seu quarto, quando você tranca a porta e vai falar com o teu em secreto, você pode fazer o que você quiser. Lá você pode andar de quatro na parede, no teto, você pode ficar nu, você pode ficar vestido, você pode gritar, você pode ficar calado, você pode estar no vaso sanitário, você pode estar no chuveiro, você pode estar de pijama, você pode estar de paletó. Não tem regulamentação para isso. Agora, no culto público, tem regulamentação para isso. Você não pode adorar do jeito que você quiser. Você tem uma ordem a ser respeitada. Você, por exemplo, se tem alguém que fala em língua, só pode falar no máximo 3,
e só pode falar no máximo 3 se houver quem interprete, cada um por sua vez, não pode ser os 3 de uma vez, por exemplo. Se tiver acontecendo isso e alguém tiver profecia, diz o texto bíblico, né? Então, para-se tudo e ouve-se a profecia. Então, tem regulamento. Agora, no seu quarto não tem regulamento, não. Ou seja, no templo do Senhor tem regulamento. Na vida, não tem regulamento. Por isso que Davi pôde dançar quando levou a arca a Jerusalém. Porque ele estava no templo? Ou no tabernáculo? Não. Não, ele tem Ele liberdade. estava no palácio. Estava no meio da rua, macho. Tá na rua. Estava no meio da rua. Estava no meio da rua levando a arca. Professor. E aí Sim. Mical vê, né? Do Mical palácio vê. ela vê. E quem é que Deus reprova? A Mical, né? Não, ela é punida por isso. Ela é punida. Exatamente. Beleza, entendi. Então, se refere à liturgia do culto, não à dança propriamente dita. A culto, a dança não. A dança você pode ter. É a questão do culto, né? A liturgia Inclusive na igreja, contanto que não seja na hora do culto. A igreja não for na hora do culto. Professor, tem regulamento no Novo Testamento para tudo aquilo que você falou sobre os dons, a ordem, mas a gente não vê, cara, no Novo Testamento um regulamento sobre isso, já que é tão sério. Por que se não se repetiu, como, por exemplo, se o sábado é tão sério, não estou dizendo que não deve guardar, não, e o dízimo é tão sério, seria a questão da dança também no Novo Testamento. Por que essas coisas tão sérias, não estou dizendo que não é para fazer, ou que agora não é para se guardar mais, nem para dar dízimo, não é isso. Mas, assim, vamos voltar agora para a questão da dança também. Porque se seria tão sério ao ponto de ferir a santidade do Senhor, por que ninguém, nem o mesmo Jesus, citou isso cá no Novo e deixou todo mundo, então, tipo assim, como se todo mundo, então, errar? Porque não era problema para ele. Porque não era problema para ele. Então, para mim, eu posso dançar, se não é problema. Não, mas aí... Você está entendendo? Não, mas aí você diz respeito... Eu acho que a questão de regulamentação, professor, também que o senhor está falando, se a gente for olhar, por exemplo, do ponto de vista também, por exemplo, da adoração, da música, também não existe nada, né, assim, de regras, pelo menos que eu me lembre, regramento a respeito de música no Novo Testamento. Mas nós temos, né, dependendo da denominação, a liturgia de culto. Paulo fala aos Colossenses, né, que nós devemos cultuá-lo com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sim, mas aí não, eu digo assim, por exemplo, entrar na questão de ritmos ou de de instrumento usar, ou que tipo de quantidade de louvor, ou que, enfim. Isso não. É porque, só para encerrar então essa questão, ainda que estejamos no Antigo Testamento, para responder a pergunta do colega anteriormente, é porque o Novo não era um problema para o Novo Testamento, mas quando Moisés revela como é que deve ser o culto e como é que deve ser o tabernáculo e depois vai ser construído o templo com os mesmos moldes por Davi e Salomão, ali você tem um regramento do que pode e o que não pode acontecer diante do Senhor como povo de Deus. Então, se o Novo Testamento não repete, você fica com o que está revelado no Antigo Testamento, que não é menos Bíblia do que o Novo. É isso que as pessoas erram. Não sei não, professor, eu entendo o que o senhor está falando, mas e por esse ponto de vista, tipo assim, se o novo não fala, eu fico com o velho. É estreito, viu? Mas finalizamos aqui, né? Mas assim, não vou dizer a você que... O velho, o Antigo Testamento é a palavra de Deus, irmão. Eu sei, meu irmão, eu sei, professor. O que eu estou dizendo é assim, que não dá para acreditar facilmente dessa forma, você entende? Eu entendo como aluno aqui, mas para dizer para o senhor, por exemplo, então eu tenho a obrigação de guardar o sábado porque eu estou pecando contra o Senhor. Então, assim, e outro sábado está no decálogo. Mas se perguntar aqui entre nós na aula, ninguém aqui guarda. Quase ninguém. O sábado está no decálogo. Eu guardo. Eu guardo. Então, assim, eu estou dizendo assim, a maioria, não, estou dizendo todo mundo. Assim, a maioria de nós não guardamos. Sim, então, assim, se eu for pela ideia de que o que não diz o novo sábado, então tem um monte de coisa que está todo mundo aí indo para os quintos. Me desculpe a expressão, porque assim, eu acho que isso é algo assim para se sentar e passar um tempo aprendendo, não é assim da noite para o dia agora, você entende? Eu particularmente, tenho dificuldade para acreditar nisso aí. Esses são princípios de hermenêutica, né? São princípios de hermenêutica, porque não é a nossa matéria. Mas é só... E assim, o âmbito de liturgia, eu acho que varia bastante também, né? Acho que é complicado. Não varia tanto, assim, né? Mas assim, é de boa. Vamos aqui, voltar para o hebraico. Vamos voltar. Eu sei que a gente gosta de teologia, é a nossa área, mas vamos construir o hebraico. Olha só, lá no Decálogo, como meu irmão
bem corretamente falou, quando disse que nós devemos guardar o sábado, a maioria lá dos imperativos bíblicos, ele está construído em hebraico, numa construção que é bem interessante. Você tem uma forma de imperfeito, mas uma negação. Tem uma construção frasal em hebraico, que ali nos 10 mandamentos indica, enquanto tiver vida é para você fazer. Enquanto tiver vida na terra. Enquanto tiver ser humano na terra, isso aqui é para ser cumprido. Se as pessoas não cumprem... Não é isso aí, não. Isso aí, estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo, não é a ideia aí? Não. Estatuto perpétuo. Eu me referi ao verbo, os tempos verbais. Eu estou me referindo ao tempo verbal do hebraico. Os tempos verbais do hebraico, eles são os mesmos que a gente tem, professor? Não são. É por isso a dificuldade, entendeu? Essa é a dificuldade do processo. Mas vamos lá. Quem foi que falou para mim que não obedece o sábado? Quem foi? Tassiano. Eu falei, foi bem assim, não. Eu falei, pelo amor de Deus, tá gravado. Eu falei que se formos observar aqui o sábado, porque muita gente aí diz que porque não é para guardar o sábado, que os adventistas falam mal até dos adventistas. Mas se a gente for observar mesmo, eu até me incluo nisso, o senhor deve falar muito melhor do que nós, aliás, dar uma aula até, quem sabe, um dia sobre isso aí, acho que é importante. O sábado talvez poderia ser, porque está lá no decálogo, né? Então, assim, eu não sei aonde chegamos até hoje, né? Mas que a aula não dá para construir, para o senhor nos ensinar mais sobre. Exato. Então, vamos aqui, gente, pensar aqui novamente no processo. Quais são as vogais que podem fechar a sílaba? Vamos lá, só para gravar, deixar bem gravado. Historicamente longas. E tônicas longas. Isso, historicamente longas e longas, só isso, né? Porque as historicamente, sempre pensem, gente, historicamente tem a ver com, historicamente, as letras eram consoantes e passaram a ganhar sons vocálicos, historicamente, entendeu? Por isso que todas as historicamente longas são construídas tendo uma consoante lá dentro que se transformou em vogal. Entendeu? Mas que o valor básico dela, no geral, é sempre uma consoante. Bota para Jerusalém. Eu quero deixar claro para você estava em Jerusalém. Mas Jerusalém era para dividir sílaba, né? Porque tem aqui Jerusalém, Jerusalém e Bierushalayim. Jerusalém. Não, esquece isso daí. Isso daí é da matéria que está lidando com a lição 3. Esquece. Eu estou pegando a palavra para a gente poder contar quantas sílabas tem. Esquece isso daí, tá? O nome mesmo é só Jerusalém. Quantas vogais tem Jerusalém? Agora até eu preciso ver que eu não estou enxergando, não. Qual é a pergunta, professor? Você já sabe que Shevá não é vogal, né? Então não pode contar com Shevá. Quantas vogais tem nessa palavra Jerusalém? Quantas vogais? 4. Isso. 4? 4. Então vamos ver se o irmão está certo? Tem 4 vogais. Se tem 4 vogais, é para ter quantas sílabas? 4 sílabas. 4. Alguém se atreve aí a dividir essa palavra? Já sabemos que ela tem quantas sílabas? 4. Então vamos lá. Como é que ela se divide? É Yerush, você fala? Jerusalém, sim, não com essa palavra. Jerusalém. Laim. Isso. Mas daí dá... Mas tá certo? Tá. Porque, olha só, o Yeshivá não fecha a sílaba, né? Desculpa, tá Aí fecha no RU. Isso, fecha no Shurek, no caso, né? Que é uma historicamente longa. Shurek. Isso. Aí fica Yeru. Aí, olha só, aí tem a próxima letra é o Shin. E depois do Shin, o Kametz. O Kametz continua sendo sílaba vogal longa, né? Então pode fechar a sílaba, não pode? Beleza. Pode. Gente.
vai estar errado. Kametz. Porque, sabe por que vai estar errado, gente? Porque Por quê? Jerusalém, como eu falei para vocês, não é uma palavra comum, não é uma palavra que vem do hebraico. Então, como não é uma palavra que vem do hebraico, ele tem uma divisão diferente. Ele tem uma divisão diferente. Então tá explicado. Só é porque não é do hebraico. Só por isso. Tá? Desculpa. Vamos aqui para outra palavra aqui, ó. Edom, logo embaixo. Tá vendo? Edom. Isso. Edom. Aqui dá para ver. Quantas vogais nós temos? Só um momentinho. 2. Tem certeza que São 3. temos São 2 vogais? 3. Tem certeza? Tem o... São 3. Edom. Aqui tá embaixo do Aleph é equival. Baixo de quê? Do Aleph. Embaixo Do Aleph. É o Ratef do Aleph. Segol. Pula. É o Ratef Segol que não Ratef deixa Segol. terminar a sílaba. Isso, e que não é vogal. Lembra? Deixa eu Toda puxar. letra que tem Shevá não é vogal. Toda letra que tem Shevá não é vogal. Uhum. Oxe. Então, Logo, o Haref Segol não é vogal. então, Toda Ela é vez que você composta, viu né? Shevá, Ela é composta. isso, ela é composta. E por ser composta, ela é composta de Shevá com uma vogal breve. Mas ela tem um Shevá dentro, então ela não é contada como vogal. Então seria uma só. Uma só. Uma só. é o Hollen, né? Porque só tem É o Hollen. Uhum. Exatamente. Isso. Edom, não se divide. Perfeito. Uhum. É isso. Não tem muita dificuldade, gente. Não tem muita dificuldade. Olha só, desce mais um pouquinho aí. Negocinho. Hã? É só pegar esses negocinhos aí. É esse bisuzinho que eu estou fazendo com você aqui junto, entendeu? Para vocês entenderem como é que funciona. Desce só mais um pouco aí na palavra. Aí tem uma última palavra hebraica aí, que é padá. Professor, o senhor vai entrar nesses nomes que ele fala aqui, esse Dagesh, Vou explicar tudo, vou explicar tudo. É só tá. porque eu estou querendo primeiro mostrar para vocês como é que se divide sílaba, para ficar mais Sim. fácil. Tudo isso vai ficar fácil uma vez que você entender como é a divisão silábica, entendeu? Tá. Tá vendo aí a palavra padá, gente? Sim. Padá. Uhum. Quantas vogais nós temos? 2. 2. Então vamos ter quantas sílabas? 2. 2 sílabas. Perfeito. E como é que a gente divide, então? Dividimos aí no pá, Pá. porque tem um camis, né? Que pode É fechar a longa. sílaba, né? Isso. Isso. E depois temos o camis rei. Que aí é o Não, dá, no camis- caso, né? Desculpa, É o Kametz. É o Kametz, mas a vogal é Kametz, já certo? É camis É. tô certo. Dá o Dá, né? Kametz. Aham. Isso. tá. Aí como é que se lê? Pá, dá. 2 sílabas. Uhum. Percebe, gente? É simples demais. Simples demais. Tem alguma dificuldade? Não, Agora acho não. que é só memorizar, né? É. Sim. É só com os exercícios mesmo para fixar. É. Isso. Nesse caso, infelizmente, tem a ver com memorização. Uhum. Não tem jeito. Mas, ó, a memorização é simples. Qualquer vogal longa, seja ela histórica ou não, qualquer vogal longa pode fechar sílaba. Vogal breve, não. Simples assim. É muito simples isso. Não, mas é só Nossa, memorização esse mesmo. detalhe. Simples. Aliás, vogal longa, fecha sílaba. Pode fechar sílaba. Vogal breve, não pode fechar sílaba. Uhum. Simples. Só isso. Olha que eu estou usando o verbo poder. Uma vogal longa pode fechar uma sílaba. Não necessariamente ela vai fechar, mas ela pode. Estão entendendo? Sim ou não? Preciso resposta. Sim. Sim. Então, Não, beleza. Tudo Então, feita essa questão de divisão silábica, vamos então pensar um pouco no Shevá. Tá? E aqui, para poder eu descansar até um pouco a minha voz também, quem pode começar aí lá no começo da lição 3 sobre Shevá, por favor? Lá no começo. Da lição 3.
Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O Sheva, pode ser? Pode, vai lá. O Sheva é o sinal gráfico colocado Não, abaixo de... não. É no começo, não está no começo, filhote. Ué, tá, no português, é isso? Isso, aí é o Isso, começo. lá em né? cima. É. Sobre o Sheva, e daqui, o Sheva é o sinal, se sobre o Sheva, eu já ia dele. Mas aí, Ah, tá vendo aí, na Ô, português, Jean. a palavra Sheva. É porque não compreenderam você, rapaz. Ia ser de trás para frente, E explica. qual é bravo? Pois é. A pessoa é muito... Ah, meu filho, aqui é assim, no seu... Aí diz assim, no português, a formação do feminino plural dos substantivos, ou a diferença entre pessoas e tempos na conjugação verbal, geralmente depende do acréscimo de uma terminação à raiz da palavra. Por exemplo, Aí vai. Pato. substantivo masculino. Isso. Patas, substantivo feminino plural. Houve a substituição do morfema o masculino singular pelo morfema as, para a formação do feminino plural de pato. Uhum. Vai lá. Mais à frente, veremos que no hebraico ocorre o mesmo processo. Podemos observar também que o hebraico possui uma peculiaridade. A maioria de suas palavras tem sua sílaba tônica, a sílaba pronunciada com mais força na palavra, na última sílaba. Quando Lembra incluímos... que eu falei para vocês em aulas passadas, em hebraico, a maioria das palavras, a esmagadora maioria das palavras, são oxítonas? Sim. Beleza. Agora que você sabe dividir sílaba, então você já sabe onde é que vai estar a sílaba tônica normalmente. Ok. Quando incluímos uma terminação às palavras hebraicas com duas ou mais sílabas, essa nova sílaba geralmente se tornará a sílaba tônica e ocorrerá, numa das sílabas anteriores, um fenômeno chamado redução vocálica. Eu vou explicar para vocês. Vou explicar para vocês rapidamente. Assim, ó. Lembra? Vai somando conhecimento. As palavras em hebraico normalmente são oxítonas, certo? Se são oxítonas, quando eu acrescento algum sufixo, veja, o nome é sufixo. Então, esse acréscimo vai vir também no final. Só que lembra, na palavra original, a última sílaba, que até então era a última, não é a sílaba tônica? Estão compreendendo o raciocínio? Não. Sim. Eita. Deixa eu ver aqui, ó. Sílaba. Estrutura. Em português não ocorre isso. Mas ele vem de trás para frente. Então, a última... Estou tentando ver se eu encontro uma palavra em português que possa representar isso. Em português não existe isso. Não existe. Mas é porque eu estou pensando em hebraico. Então, não é de trás para frente? Quando você diz a última, é o que seria a primeira para nós. Não. Esquece o nós. Vamos lá. Pensa numa palavra hebraica. Uma palavra hebraica. Deixa eu botar aqui. Vamos lá no patá. Na última lá da página 7, 8. Vamos lá no patá. Só vai lá. Tá Padá. aqui. Tá vendo o padá aí, não tá? Qual é a sílaba tônica de padá? Dá. Dá. Beleza? Que aqui é verbo. Quando eu for conjugar... Vocês se lembram disso, gente? De... Como é que o professor dava o nome em português? Ele falava assim... Sufixo... Como é que é o nome, rapaz? Peraí, deixa eu... Agora fugiu o nome da minha cabeça. Designação, modo temporal. Lembram desse nome estrambólico? Lembro vagamente. Exato. Essa designação, modo temporal, ela vai acontecer também no hebraico. E aí, no padá, esse sufixo vai acontecer depois do dá. Vai aparecer uma outra sílaba depois do dá. Estão compreendendo aí o raciocínio até agora? Aham, agora sim. Beleza. Só que quando é padá, onde é que está a sílaba tônica? Dá. No dá. Quando eu acrescento o sufixo, a sílaba tônica vai para onde? Para o sufixo. Exatamente. No hebraico, toda vez que isso acontecer, vai ter um marcador para você dizendo que aconteceu alguma coisa de estranho ali. E esse marcador se chama Shevá. Então, quando você... Shevá.
você está... Quando você... Sheva. Então, sempre o Sheva, ele vai existir porque uma palavra, ela tinha uma forma, uma grafia e uma vocalização na sua forma radical da palavra, mas quando é acrescentado o sufixo, a tonicidade da palavra muda, é alterada. Então, para dizer para você que aquela palavra teve a sua silabação ou a sua tonicidade alterada, você vai encontrar um Sheva dentro da palavra. Normalmente, onde a sílaba anteriormente era a sílaba tônica. Normalmente. Aí a gente vai ter que aprender a identificar o sufixo, né? Sim, o radical, no caso, né? O radical. No caso, o radical. Porque ali, o Sheva, ali, ela está localizada ali nas vogais, nas indistintas, né? Então, teoricamente, ela não finalizaria uma sílaba. Exato. Mas daí... Tá. Eu vou dizer para vocês, Ju, por que os Shevas compostos, eles são necessariamente exigidos. Eu vou mostrar para vocês. Tem uma regrinha. Tem uma regrinha que eu chamo as letras do cão. Eu chamo as letras do cão. Do cão, do diabo. Elas vieram lá do inferno e vieram atrapalhar a nossa vida. Minha nossa, está repreendido em nome de Jesus. Eu já repreendi, professor. Mas ela não sai da minha gramática. Eu já repreendi tantas vezes, mas ela toda vez que eu abro a gramática nessas lições, elas constam lá. Então, acho que eu preciso jejuar mais e orar mais, porque tem certas castas que só saem com jejum e oração, né? Professor, tá difícil. uma dúvida. Sim, Visto que no quadro de vogais tem a Sheva ali, classe A, classe I, classe U. E elas são iguais, né? Mas no caso, né? Isso, nesse caso, dentro desse assunto, fazem diferença de significado, alguma coisa, já que elas são iguais, porém de classes diferentes? Elas não pertencem a classe nenhuma, só que eu coloquei assim. Elas não pertencem a classe nenhuma. Sheva não pertence. O Sheva sozinho, ele não pertence a nenhuma classe. Eu botei ali só para poder ficar bonito, entendeu? Tem cada quadradinho, mas ele não pertence. Se eu quisesse colocar só um, eu poderia colocar só um, não tem problema nenhum. Porque a leitura é a mesma. A leitura vai ser sempre esse E rápido, como eu falo para vocês, né? Entendi, sim. Entendeu? Então ele não pertence a classe nenhuma, classe de vogal nenhuma. Aí, beleza, né, gente? Entendido isso daí. Não se preocupe que a gente vai ver. Pronto. Aqui na apostila tem, e eu pensando. Olha só, esse exemplo que eu estava atrás. Porque na palavra órgão, qual é a sílaba tônica? Em nosso idioma? Sim. Então, eu achei esse exemplo bem prático. Isso que eu esqueci, eu não fui ler a apostila e dá nisso. Na palavra órgão, qual é a sílaba tônica? Or. Mas quando você coloca sufixo de diminutivo, onde é que fica a sílaba tônica? Grãozinho. Onde é que está a sílaba tônica? Zin. Percebe que mudou? Agora, olha só, vamos lá. Como é que um cara que está aprendendo português vai saber que a tônica saiu lá do or e foi para o zin? Tem como saber? Não tem como saber. Não tem. Se não tem como saber, olha como é difícil. No hebraico tem, porque apareceria o quê para mostrar que a sílaba mudou de posição? Sheva. O Sheva. Sheva. Exatamente. Opa, se aparecer um Sheva aqui, é porque essa não é a palavra raiz necessariamente. Houve alguma alteração. Apareceria onde? O Sheva, ele apareceria no or, para você ver que não é mais ali que tem a sílaba tônica. Não está mais ali. Antes dele, ali ou do lado direito dele? No or. Onde não é mais a tônica, né? Entendi, mas eu só fiquei na dúvida assim, então à direita do O ali, em cima. Embaixo, o Sheva não é embaixo do or. O Sheva... Tá certo, entendi. São dois pontinhos que entendi. Embaixo da letra. Entendi, eu tô confundindo com aquele o E pequenininho que vai lá em cima, circulado lá. Tô confundindo. Tá bom. Tá. Então, teria um Sheva embaixo no órgãozinho, Entendi. o Sheva estaria debaixo do primeiro ó. Esse E que ele está falando que é em cima,
o subscrito é o Shevá É o mesmo, Shevá. só que É na transliterado. transcrição É. é na transcrição. Aqui, na hora que está no hebraico, é os dois pontinhos. Ah, obrigado, senhor. Entendi. Sim. Exato. Valeu. Aí olha, continua. Não é isso? Então é a mesma coisa, só que é. É a mesma coisa. É só que um é transliterado, né? Entendi. Obrigado. Posso continuar? Pode. Continua no o Shevá, é um sinal onde você leu da primeira vez. Ih, rapaz, tá. O Shevá é o sinal gráfico colocado abaixo de uma consoante comum, cuja vogal se enfraqueceu por estar distante da sílaba tônica. Exato. Sendo assim, ela conserva um restinho de som vocálico, de natureza indistinta, semelhante ao som da vogal e, na palavra em inglês, da. The, né? Que é o ativo, né? The. Percebe que no the, você... Juliana, Juliana, É isso aí. é o que eu falei, macho. Vamos para a prática. Aí o Shevá, gente, o Shevá, ele tem a mesma grafia para duas formas sonoras diferentes, tá? A gente pode chamá-lo de Shevá sonoro ou de Shevá silencioso. Se um é sonoro, o outro vai ser o quê? Silencioso. Silencioso. Percebe isso? Se um é sonoro, o outro vai ser silencioso. É que aqui está escrito simples assim. e composto. É porque eu vou falar composto depois. Vamos primeiro para o Shevá silencioso e sonoro, que ele começa aqui na página 7 com Shevá sonoro. Olha só, gente, eu vou falar do Shevá sonoro, e ao falar do Shevá sonoro, o contrário, você pode contar que vai ser a regra para o Shevá silencioso. Beleza? Porque lembra, em princípio, o Shevá é sempre um divisor de sílaba. Sempre. Sempre o divisor de sílaba. O Shevá, ou se ele é um divisor de sílaba, ou ele inicia a sílaba, ou ele faz o quê? Termina. Certo? Olha só, aí olha a primeira regra para você saber se um Shevá é silencioso ou sonoro. Observa. O Shevá simples é sonoro sempre que começa uma sílaba átona e sempre que inicia uma palavra. Em outras palavras, toda vez que inicia uma sílaba, o Shevá vai ser sempre sonoro. E quando ele for sonoro, ele deve ser transliterado com esse E elevado aí que vocês estão vendo na apostila de vocês. Vocês estão entendendo, gente? Ele, na verdade, parece uma acentuação, né? Acentuação? Como assim? Eu digo assim, como se fosse um acento nosso, que na nossa língua portuguesa, o acento ele dá a tonicidade, né? Às vezes. Mas no hebraico não tem. No hebraico não, pois não tem acento, mas eu digo assim, essa ênfase, na verdade, a gente vai ter que aprender a pronúncia para poder identificar qual que é a sílaba tônica. Por isso que eu comecei, Ju, com a divisão de sílaba, porque quando você tem a divisão de sílaba, você já sabe ler, né? Dividir silabicamente, e aí tem a regra básica do hebraico. Normalmente, a última sílaba é a sílaba tônica. A última que é a tônica. Uhum. Exatamente. Aí, uma vez que você sabe dividir, você sabe onde é que está a tonicidade da palavra. É por isso que eu comecei com divisão silábica, ao invés de começar por aqui, como a apostila começa, entendeu? Porque eu acho que uma vez que você sabe dividir, fica fácil de identificar as outras coisas, ao invés de você saber os componentes para saber o que são aqueles componentes unidos. Entendeu? Eu acho que na hora da formatação do saber, uma ou outra gramática tem seguido ainda esse modelo, e algumas outras gramáticas não, tem seguido o modelo que eu falo. Mas, normalmente, é assim que funciona. Tá? Nesse caso, professor, o Shevá, ele tem um som curto, não é? Curto de E. De E. Isso. Não é isso? Bem curtinho. Isso. Bem curtinho. Não se prolonga. Não pode falar shemo. Nem permite, porque... Shemó. E no caso do Salomão, Shelomó. Entendeu? Porque a sílaba tônica é o mo.
Shelomó. Shelomó. Humor. Isso. Mo. Shelomó. Exatamente. É normalmente assim que funciona, gente. Normalmente é assim que funciona. Show. Aí, olha só. Se o Shevá sonoro, ele é sonoro quando aparece no começo da sílaba ou da palavra, então quando que ele é silencioso? Quando ele está no fim. Exatamente. Da sílaba ou da palavra. Perfeito, é isso. Tá, professor, mais uma dúvida aqui. O senhor falou que o Shevá sempre é um divisor de sílaba, né? Sempre. Ou ele começa ou ele termina a sílaba. Tá, mas aí como que nessa palavra Salomão ali, que a gente estava fazendo a divisão, que a gente falou que daí não divide ali depois do Shevá, divide depois do Lô. Do Lô. Shelô, Mas aí você está se esquecendo que ele começa uma sílaba. Ele é divisor de sílaba. Ou ele começa ou termina uma sílaba. A questão é que antes de She, não tem sílaba, mas ele começa. Você sabe que ele começa uma sílaba. Ele está dividindo, então você sabe. Quando você tiver com o texto, você já sabe. Ali o She é uma sílaba que começa com Shevá sonoro. E se está. mas daí não. Eu digo que depois do She não divide. Não divide. Mas antes é dividido. Você não tem nenhuma sílaba antes do She. Sim, não, mas é que daí antes. É que eu me confundi porque eu anotei que ele é sempre o divisor de sílaba, daí na minha cabeça, bom, então se é sempre o divisor de sílaba, logo depois dele teria que dividir. É porque você está pensando. Mas aqui não divide, porque daí ela não tem som, vai dividir na outra. Você não tá divide pensando... porque ele já começa. A sílaba é formada depois dele, mas ele está na sílaba, ele começou. Ele começou a sílaba. A sílaba tem ele, entendeu? Você tá pois é, mas aí que eu digo, a confusão para mim é porque, no caso, como ele divide uma sílaba, então, à primeira vista, assim, para mim, parecia que daí tinha que dividir logo depois dele. Mas, na verdade, ele faz parte da... Entenda, ele divide uma sílaba, mas ele não é o ponto de ruptura da sílaba. Isso, ponto de ruptura, isso. Ele obrigado, não é o ponto de ruptura. É isso que eu queria dizer. É porque pareceu uma contradição, né? Pareceu uma contradição, mas não é isso. Mas não é, entendeu? Eu entendi essa parte aqui. Eu acho que eu entendi já isso aí. Não, é isso aí mesmo, é o que você está falando. Ele não é o ponto de ruptura, ele é só aqui. Pronto, a sílaba começou com ele, então ali a sílaba vai ser, no caso de Shalomó, né? Então vai ser Shalom. É que, na verdade, a gente primeiro tem que dividir a sílaba, e daí porque se você começar a fazer a divisão por ele, aí você... E pode não ser considerar... que complique. Pode ser que complique. Como o professor falou anteriormente, ele não forma sílaba. Sozinho, não. Nunca ele vai estar sozinho. Ele não fecha, né? Ele não fecha a sílaba. Nesse caso, essa palavra ficaria com duas sílabas. Duas sílabas. Porque tem duas vogais. Porque tem aquela primeira ali. E o Xavier não é vogal. Não é vogal, exatamente. Ele não é vogal. Ficaria só e depois bom. Ele é o indicador de que é vogal, tinha uma vogal ali e hoje não tem mais. Isso, entendeu? Essa parte aí eu cheguei. Mas é isso aí, é só isso aí. O conteúdo até agora dado, você resumiu numa frase. Eu me confundi por causa dessa questão da divisão que eu pus. Você se confundiu somente porque ele começa a sílaba, a palavra no caso. Você se confundiu. Se ele divide, como é que ele pode estar no começo ali? Tinha que acabar ali. Se ele divide, mas ele divide para começar ou divide para terminar. Nesse caso, ainda que não tenha uma sílaba anterior a ele divide para começar. Tá. Isso eu vou ter que processar. Os exercícios. No caso aqui, essa palavra que está no 2, que é o simples sonoro. Não. Mas aí deixa eu dar a regra, para não confundir. Tá. Deixa eu dar a regra. Você vai falar certo. Você não vai falar besteira. Você vai falar, pelo que eu vi a sua forma de compreender, você vai falar coisa que é real, que é verdadeiro. Certo? Só que deixa eu dar a regra para você também entender. Porque às vezes ela pode ser cumulativa também. Mas a sua fala ia ser certa. Tá? A sua fala não ia ser errada. A sua fala ia ser certa. Porque você ia dizer o seguinte, ó, tá vendo? No segundo exemplo, o Shevá aparece na segunda parte, tá vendo? Ó? Ele começa uma sílaba. Não era isso que você ia dizer? Eu ia dizer que a sílaba começaria
terminaria lá, seria no RIM, R, com ele. Não. Sim, sim, sim. Com A ele. sílaba seria merim. 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 Isso. E a primeira seria Show. show. Mas aí é por causa dessa regra aqui também, ó. Aqui coincidiu. Mas para você saber diferenciar um chevá sonoro de um chevá simples, o chevá sonoro vem sempre depois de uma vogal longa. Aí começou as regrinhas. Já não. Mas observe Uma vogal que a regra... longa, daí a vogal curta, daí a vogal não sei o quê. Ju, Então, já estamos na vantagem. Mas, Ju, observe que ele vai respeitar essencialmente a primeira regra. Ele vai iniciar uma sílaba. E ele vai respeitar essencialmente a divisão silábica. Por quê? Porque a sílaba pode fechar com vogal longa. Se pode fechar com vogal longa, aqui depois do shin, tem um rolling. O rolling é vogal longa? Então pode fechar. Dividiu. Aí, depois, você tem um chevá e mais uma vogal. Se só tem uma vogal e um chevá, então você sabe que é só uma sílaba só. Merim. Uhum. Toda vez depois de vogal longa, o chevá é sonoro. Toda vez. Toda vez. Não tem essa vez. Por quê? Porque a vogal longa fecha a sílaba. E aí, essencialmente, a regra 2, ela só fortalece a regra 1. Essencialmente. É isso mesmo. Ela ainda dá mais subsídio, ela ainda dá mais ênfase. Você nem precisa saber que é uma vogal longa, você só precisa ver, opa, esse chevá aqui está no começo da sílaba, então eu separo. Simples, é simples. Vocês vão ver que é simples. Aí, olha só, se um chevá sonoro vem depois de uma vogal longa, o chevá silencioso vem depois de quê? Curta. Breve, no caso, né? Exato. Breve. Exato, breve. Então, depois daquelas vogais breves que você está vendo aí no seu quadrado, toda vez que um chevá vier depois de uma dessas vogais, o chevá vai ser silencioso. Não importa a classe. Não importa a classe. Ok. Sendo breve, o chevá vai ser silencioso. Sendo longa, o chevá vai ser sonoro. Tá. Sempre, sem exceção. Tá anotando, Ju? Não precisa, porque está aqui na anotar. apostila. Está aqui na apostila. Eu estou lendo a apostila para vocês, basicamente. Não, mas eu tenho que rabiscar junto aqui, senão não vai. A fala do professor é importante, esse detalhezinho aí. É só porque eu tento Dos irmãos esmiuçar também. o processo, né? É só porque eu tento esmiuçar. Mas ele está aqui. Ele está bem simples aqui na nossa cara. Tá? Olha só. Regra 3. O chevá simples é sonoro toda vez que ele estiver debaixo de uma letra reduplicada. Que eu vou ensinar para vocês mais tarde como é que é. Vocês vão ver que é fácil. E sempre precedida de uma vogal breve. Olha só, vou mostrar para vocês. Na primeira palavra, como é que se lê essa primeira palavra? Quitelu. Quitelu. Como é que você sabe que é quitelu? Como é que você sabe que o chevá debaixo do tet é um chevá sonoro? Porque, olha só, se fosse um chevá silencioso, se leria quitlu. Quitlu? Porque você pronunciaria só o tav, o tet, entendeu? Quitlu. Uhum. Mas como o chevá aí é sonoro, então você lê quitlu. A diferença é muito pouca, mas existe. A diferença é muito pouca, mas existe. Se fosse silencioso, se leria quitlu. Como é sonoro, se lê quitlu. Percebe a diferença? Eu tentei aqui deixar bem coisado para vocês a diferença. Olha o verbo coisar aí, gente. Percebe, gente? Percebe? Show. Beleza. Então, vamos para a regra como ela é. Olha só, aqui está dizendo para nós que ela vem sempre de uma letra reduplicada. Quais são as letras que podem ser reduplicadas? Na verdade, qualquer uma. O que é porque vocês precisam ter um conhecimento antes, mas dá para explicar mesmo assim. Qual é a regra? Ó? Tá vendo que tem um pontinho dentro do tet?
Desculpa estar com a cara mesmo em cima, porque eu preciso ler, entendeu? Porque senão eu não leio se eu estiver distante. Tá vendo que tem um pontinho dentro do TET? Todo mundo tá vendo esse pontinho dentro do TET? Sim. Tá para o Kitelu. Sim, sim. Não tem um pontinho dentro da segunda consoante? Sim. Então, beleza. Isso significa que quando tem esse pontinho numa letra qualquer, aparecer esse pontinho, e a vogal anterior for uma breve, então significa que o chevar embaixo dessa letra com pontinho vai ser sempre sonoro. Professora, eu não entendi o seguinte, por que que ela duplicou aqui na hora Agora não precisa. transliterar? Vocês vão ver, Gil, que ela duplicou porque toda vez que você tiver com dúvida numa palavra e quiser saber se você está lendo certo, se você está compreendendo certo o Chevar, se você está compreendendo certo o Dagas, você divide a sílaba. Por exemplo, por que precisa duplicar? Vou te mostrar. Porque debaixo dessa letra, você tem, do tutete, você tem um chevar, que é sonoro. Beleza? E antes você não tem uma vogal breve? Não tem uma vogal breve? Vogal breve, sim. Que é o hirik. Tá. Tá vendo que é o hirik? Debaixo do cof. Sim, debaixo do cuff. Sim. Do cof, exatamente, é o hirik. Tá. Vogal breve pode fechar sílaba? Não. Não. Não pode. Então, por isso que você bota esse pontinho lá dentro, para duplicar o TET. É o que a gente chama de reduplicação virtual. Em hebraico é assim. Mesmo lá no mundo do Antigo Testamento já tinha virtualidade. Você está vendo só um TET, mas ele funciona como se fosse dois. Para quê? Para respeitar a divisão silábica. Então, por isso que a divisão silábica, na verdade, ele é o grande novisfora para você saber tudo do hebraico. Vogal breve não pode fechar sílaba. Então, o que é que acontece? Você duplica a letra seguinte. Por isso que tem esse pontinho e por isso que a duplicação também, Ju. E aí, quando você vai para a transliteração, você tem que saber que esse TET foi duplicado. E dividir. Como é que você dividiria, então? Kit, telu. Entendi, professor. Muito bom. Para O que vai confundir agora é no Diberá, porque o beit já tem um pontinho dentro. Mas tem uma vogal breve antes. Quando ele, Então, quando ele tem aquele. já fechou que é Dagas forte. Já Entendi. fechou Vou pegar um café. O Daggett forte, ele é forte, por isso que o nome dele é forte. Ele tem tanta força que ele duplica a letra. Uhum. Ele O tá aí pontinho para já não duplicar a serve letra. como referência aqui, né? Hã? O pontinho já não serve como referência, né? O pontinho dentro e a vogal breve anterior. Mas o beit não já tem o pontinho? Deixa cada dia o seu próprio mal. Nesse caso, segue a regra, né, professor? Nesse caso, É dessa porque dúvida, já que é assim, ó, uma letra. é porque, assim, na verdade, irmãos, você tem o Daggett Lane e o Daggett forte. Então, você vai ter que identificar que é a mesma grafia, é um pontinho dentro, certo? Mas ele vai ser lane ou forte. Quando é que ele vai ser forte? Quando ele vier precedido de uma vogal breve. É só essa a regra também, gente. Só essa. Ok. Por que serve o Daggett forte? Para duplicar a letra. Só para isso. Se for o Daggett lane, você não duplica. Se for o Daggett forte, você duplica. Ok. Mas eu vou dar aula de Daggett para vocês ainda. E vai ser hoje ainda. Mas eu quero saber se até aqui a regra 3 vocês têm entendido. Como é que eu faço para saber se um chevar é sonoro ou silencioso? Ele é sonoro toda vez que iniciar sílaba ou palavra. Certo? Regra 1. Regra 2. Ele é sonoro toda vez que vier depois de uma vogal longa. Regra 3. Ele é sonoro toda vez que vier debaixo de um Daggett forte. O Daggett forte é identificado quando tem uma vogal breve antes.
E aí, como é que eu faço para saber quando o Sheva é silencioso? É só fazer o contrário. Regra 1. Ele é sonoro se for no início de palavra ou sílaba. Então, ele é silencioso se tiver no final da palavra ou final de sílaba. Regra 2. Ele é sonoro se vier depois de uma vogal longa. Ele é silencioso se vier depois de uma vogal breve. Simples. Simples, simples. Doce, doce, doce como mel. Como diz os memes por aí. Você aprende de uma forma, faz o inverso, é o inverso dele realmente. É o Sheva silencioso. Aí vamos para a última regra, aqui, que é o 4. Quando dois Shevas simples ocorrem um em seguida do outro, o primeiro fecha a sílaba e o segundo abre sílaba. Lembra que eu falei, onde a Juliana perguntou? Divisor silábico. Se tem dois Shevas, o primeiro fecha a sílaba e o segundo abre a sílaba. Se o primeiro fecha, o primeiro vai ser o quê? Sheva? Sonoro. Não, se fecha a sílaba... Não. Ah, verdade. Se fecha a sílaba, ele é o quê? Se ele fecha... É o contrário do 1, contrário da regra 1. Ele não tem som, não é isso? Então, ele é silencioso. Ele é silencioso. Então, se fecha a sílaba, ele é silencioso. E o outro, o que abre a sílaba, ele vai ser o quê? Sonoro. Ele vai ser Silencioso, sonoro. o outro vai ser o quê? Exatamente. Sonoro. Gente, trabalhe só com os opostos, é simples. De novo, repito, não tenha medo de saber. Não tenha medo de saber. Se um é silencioso, o outro vai ser sonoro. Sempre. Deixa eu ver que horas são, gente. São 9 horas. E 4 minutos. Vamos só fechar. 9 horas e 4 minutos. Certo? Vamos só ver os exemplos aqui, então. É onde a gente estava na palavra, né? Que é o verbo guardar. Como é que se lê essa palavra? Ishmeru. Ishmeru. Exato. Porque o primeiro Sheva é Sheva o quê? Ele é sem som. Silencioso. Então você pronuncia só o Shin. Ish. 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 Aí, como o outro é sonoro, você pronuncia um E muito rápido. Ish. Meru. Ishmeru. Exatamente. Pronto. Simples assim. Ishmeru. E olha só como vai respeitar a divisão silábica. Ó. Quantas vogais tem essa palavra? 2. Então, vendo? Ó. Ish, meru. Ish e meru. A vogal breve aqui debaixo do iod, que é o hirek, pode fechar a sílaba sozinha? Sim. A vogal breve pode fechar a sílaba sozinha? Breve não. Breve não. É só Breve a longa. Como ela é a breve, então por isso que você pega o shin com o sheva. Como o sheva está fechando sílaba, e ele nunca pode vir sozinho numa sílaba, então observe que ele fecha a sílaba, ele é silencioso. O outro sheva, que é sonoro, que nunca pode aparecer sozinho numa sílaba, então por isso que você precisa do ru, porque ele começa a sílaba, ele é sonoro, mas acaba com o shurek, porque é a vogal historicamente longa. Por isso que é fechar a sílaba. Ish, exatamente. Porque se fosse sonoro, você leria Ishemeru. Ishemeru. Ishe, né? Seria Ishemeru. Ishemeru, exatamente. Mas não é sonoro, é silencioso. É Ishmeru. Ishmeru. Muito legal. Cara, assim, ó. Eu sei que são muitas informações, turma. Eu sei disso. Por isso que eu estou indo devagar. Mas, ó, quando você pega o fio da meada, hebraico, ele é muito matemático. Para quem tem uma mente exata, hebraico é a perfeita língua para aprender. Por quê? Porque ele tem as regras ali, ó, e acabou. É aquilo para sempre. Para sempre. Até Jesus voltar vai ser assim. Não tem exceção. Não tem exceção. É isso. E aí, olha, se você viu que tem duas vogais, e você dividiu sendo 3 sílabas, aí você olha, poxa, mas tem 2 vogais, por que tem 3 sílabas? Então quem errou foi quem? Você. Porque se tem 2 vogais, é para ter 2 sílabas. Aqui você está vendo 2 vogais e 2 shevas. Então você pensa, é para ter 4 sílabas, mas não. Só tem 2. 2. Sabe, Tiktelu.
também é a mesma coisa, né? Seguindo a mesma regra, né? Como é que é? A palavra de baixo, né? Que você está falando? É. A palavra de baixo é... Como é que se lê? Eu li tictelu. Tic-telu. Exatamente. É isso aí. Ela Tic. segue a mesma regra. Isso, ó. Tic, Tá vendo? Ó? e Se lu. fosse sonoro, se leria tiquetelu. Tiquetelu. Exato. Mas não é tiquetelu. É Aí seria como se tic-telu. fossem duas tônicas, e não pode. Não, dois sonoros. E não pode ter dois chavados É, sonoros numa palavra. dois Não sonoros. pode. Não pode ter dois chavados sonoros. Porque um vai fechar a sílaba e o outro vai abrir. Não pode estar Isso. junto. Show. Não pode. Não pode. Não pode. Ou se Muito você legal. tiver dois chavados sonoros juntos, como é que você vai conseguir fazer com que os dois funcionem dividindo sílaba? Não funciona nunca. Então, sempre que eu ver dois Chevá ali, ó, um do lado do outro ali, eu sempre sei que um só que eu vou ler. Eu tenho que ver a divisão e ler só um. Isso. O primeiro é silencioso, o segundo é Isso, sonoro. primeiro. Legal. Simples, cara, é simples. É simples. Lembrando que o primeiro, em hebraico, é da direita para a esquerda. Aí é que precisa estar a esperteza também, né? A atenção, no caso. Porque É o primeiro Shevá é debaixo do Kof. Exato. Do cofre. Exatamente. É. O outro, o que está lá, que é o que você Debaixo falou do tete, do tete. que é o silencioso, ele vai estar. Ele está debaixo do Do tete. tete. Não é Que é isso? sonoro. E é sonoro, no caso, né? Que é sonoro. É o do tete. Esse que Ou é seja, o telu. telu, exatamente. Telu, no caso, né? Telu. Por isso, gente, ó, que quando você vir dois Shevá juntos, você já pode tacar a divisão no meio. Porque divide. O que acaba é sonoro. O que inicia, ou melhor, desculpa, o que acaba é silencioso. O que inicia é sonoro. Doce, doce, doce como o mel. Muito bom. O problema é só quando é porque é o contrário, né? A palavra vai de trás De para trás para frente. frente. Da nossa perspectiva, né? Da nossa perspectiva. Da perspectiva de um israelense, nós é que escrevemos de trás para frente, né? Nós que trazemos errado, né? Exatamente. Da perspectiva deles, somos nós os problemáticos, não eles. E da nossa perspectiva, eles são os Professor, problemáticos. então, nessa palavra, então, as vogais aí é o Hirek e o Rolenvav, só isso. O Sheva nunca é vogal, ele não é vogal, é isso. Nunca é vogal, nunca é vogal. Por isso Nunca que é duas vogais, duas sílabas. Duas sílabas, exatamente. Aí você vai ter que aprender a dividir. Como é que você divide, então? Você divide colocando, separando os chavás. O silencioso fecha a sílaba. O sonoro inicia a sílaba. Ok, obrigado. Vamos fazer exercício? Porque, ó, observe que eu nem vou ensinar sobre o chavá silencioso. Porque uma vez que você aprende o chavá sonoro, você aprende o silencioso. Vamos fazer intervalo, você disse? Foi isso? Podemos fazer um intervalo. 10 minutinhos? É. Beleza, 10 minutinhos. 9h20, estamos de volta. Pode fechar aí, doutora Jéssica.